É um artigo bastante interessante para pensar, principalmente no contexto de diferença de raça e etnicidade, e como que essa variável, de certa forma, esses grupos têm, têm diferença no contexto de scores utilizados tanto no contexto de IA, tanto na questão de modelos preditivos mais causais. Bom, primeiramente, a gente entende muito bem que a saúde ela tem que ser universal, equitativa e integral, e eles trazem esse ponto também na introdução do artigo, e principalmente colocam também que para ter esses preceitos a gente precisa de uma eficiência muitas vezes objetiva, justamente porque os recursos são limitados. Então, para conseguir alocar melhor esses recursos para doenças graves, indicar tratamentos, indicar cuidado paliativo, internações, a gente precisa de uma solução que normalmente são scores e modelos de apoio à decisão clínica. Eu sou médico e, como médico, durante a faculdade eu tive contato com centenas de scores de decisão clínica, desde o Framingham Risk Score, que é o que a gente mais utiliza para estratificação de risco cardiovascular, até o que a gente vai conversar sobre hoje, que é o MELD. O MELD é um score utilizado para predição de mortalidade de 90 dias de pacientes cirróticos. Ele foi desenvolvido primeiramente para pacientes, para predizer a sobrevida de pacientes com cirrose submetidos a um procedimento chamado TIPS. Só que desde 2002, o MELD, em sua primeira versão, ele é utilizado nos Estados Unidos e, mais recentemente, no Brasil, para priorizar as pessoas na lista de transplante de fígado, justamente porque ele fala quem que está mais grave e quem que precisa desse transplante mais rapidamente. É um modelo que foi criado a partir de uma regressão de Cox, uma análise de sobrevivência, no qual eles realizaram já três modelos diferentes, o MELD 1, de certa forma, o MELD NA e o MELD 3.0, que é a versão mais atual, mais moderna, no qual a gente tem entre as variáveis, a bilirrubina, a creatinina, o sódio sérico, o INR, o sexo, a idade e a realização de diálise. Todas essas variáveis, elas são muito relacionadas justamente à função hepática e também a questões de, nesse caso, de sexo, justamente porque o sexo tem uma interferência devido a uma questão de desequilíbrio de populações dentro da construção do modelo lá no início. É interessante entender que esse modelo, ele foi criado principalmente numa população branca, né? É, uma população branca, predominantemente masculina, e cujo o desbalanceamento na questão étnico-racial é bem grande. 16% só era hispânico-latino, 7,4% negro e 4,1% asiático. Então, a gente pensa muito, e nesse artigo, eles falam justamente sobre a questão de que sempre temos que pensar que existem vieses raciais dentro de documentos médicos, e ainda assim a gente consegue ver a partir de outros estudos que também existem vieses, né, no contexto de acesso à saúde e também de acesso ao transplante de fígado no contexto de sexo e raça. Ainda assim, também existem diferenças fisiológicas dos níveis de marcadores. Um ponto específico que o artigo até traz é que, até muito tempo atrás, a gente utilizava para analisar a função renal, a gente utilizava creatinina, e estudos trouxeram, há um tempo atrás, que normalmente negros têm uma creatinina um pouco maior, mesmo com a função renal não tão elevada, perdão, um pouco maior, mesmo com uma função renal normal. Então, existem essas diferenças que algumas vezes não são pegas justamente somente com o número da creatinina. E por conta disso tudo, a gente precisa sempre validar esses modelos que a gente utiliza na prática clínica para ver se se a performance está funcionando e se existem vieses em diferentes contextos. E foi isso que esse estudo procurou fazer. Ele analisou duas coortes retrospectivas
distintas, a MIMIC 4, que é uma coorte de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, no intervalo de 2008 e 2019, e a coorte Emory, do Hospital de Emory, em Atlanta, de 2014 a 2021. Esses dois hospitais têm algumas grandes diferenças entre si, que a gente vai falar um pouco mais à frente. O objetivo, então, foi o seguinte: analisar a performance dos scores, né, dois scores, o MELD-NA e o MELD 3.0, em diferentes grupos raciais e étnicos. E, para poder fazer isso, eles fizeram duas análises, uma de discriminação, utilizando a área sobre a curva ROC, e uma de calibração, utilizando uma análise que analisa a diferença entre a probabilidade prevista com a mortalidade observada. Bom, o outcome, né, o desfecho principal foi pacientes que morreram ou que realizaram o transplante. Então, mais para frente, a gente vai ter vários gráficos que vão falar justamente sobre esse outcome. Então, é importante sempre pensar que ou morreu ou realizou transplante de fígado. Perfeito. Antes de tudo, vamos falar só um detalhe. A coorte de Emory, ela não tem dados de mortalidade acima de 90, acima da internação intra-hospitalar. Então, ela não tem dados além de 90 dias. E, justamente, a curva de sobrevida utilizada a MELD, ela prevê 90 dias. Então, existe já essa limitação, mas outras limitações eu falo um pouco mais à frente. Vamos aos resultados. Primeiramente, a gente tem a nossa tabela 1, com as características de base de cada população, e logo de cara a gente vê que existe diferença entre as populações, entre os grupos étnico-raciais. Essa diferença está na idade, ela está no sexo, ela está no tempo de internação e ainda assim nos scores de MELD. Isso é importante porque a gente vê que, por exemplo, a gente tem nos dois grupos diferenças, por exemplo, na questão de ser masculino ou feminino, né? Perdão, no de Mimic a gente não tem essa diferença, a gente tem no de Emory. Na questão da idade, a gente percebe que alguns grupos tinham uma mediana maior, ou uma média maior, e basicamente a gente percebe que logo de cara existe diferença, e a gente talvez possa ver essa diferença também na área sobre a curva ROC, que é justamente a análise, né, o resultado mais importante desse artigo. Bom, o que eles trouxeram, primariamente? Quando eles analisaram os diferentes grupos de raça e etnicidade, eles não repararam diferença estatística entre os grupos entre os grupos e entre os períodos para cada um dos scores. Contudo, somente um score no dataset de MIMIC 4 que teve uma diferença significativa, que foi em um período de 90 dias, né, sobrevida de 90 dias, com a utilização do algoritmo MEL-DNA, que percebeu uma variação entre os grupos, principalmente puxada pelo grupo asiático. É interessante ver que a área sobre a curva ROC dos asiáticos e latinos, ela foi muito aquém da área sobre a curva ROC do estudo original, que era de 0,87. Na verdade, a maior parte das áreas sobre a curva ROC foram aquém desse estudo. Eles falam que o resultado disso já era esperado, porque é uma população distinta, com um número muito menor do que no estudo original, e ainda tem características diferentes. Contudo, eu achei interessante essa diferença, principalmente em grupos que não estão tão bem representados. E isso traz até o pensamento de olhar e falar assim, cara, como é que deve ser aqui no Brasil? Porque a gente usa esse algoritmo no Brasil. Será que ele está tendo problemas para distinguir? E talvez falando que uma pessoa ela vai ter o desfecho maior, ela vai ter o desfecho pior em um momento e gerando certamente alguns falsos
alguns falsos negativos ou falsos positivos que interferem na saúde e na vida dessa pessoa. Isso é um ponto a pensar e um ponto também a entender que esses algoritmos que são criados lá fora talvez não tenham uma validação externa suficiente para o Brasil. E a gente precisa desenvolver coisa aqui dentro para isso. Aqui é o dado na corte Emory, né, da curva da área sobre a curva ROC. Interessantemente, na corte de Emory, a área sobre a curva ROC, ela não teve diferença estatística em nenhum momento e ela foi bastante constante, relativamente constante. Então, ela variou de 0,775 ou de 0,723 a 0,782 em brancos e asiáticos, né? E então ela teve uma maior constância, ela foi ela teve ela conseguiu discriminar melhor entre os grupos. Só que não é somente discriminar, a gente também tem que ver se a gente não está gerando super predições ou subpredições. E para isso a gente olha a curva de calibração. No contexto da curva de calibração, esses gráficos ficaram muito pequenininhos, então eu trouxe aqui um gráfico um pouquinho melhor para explicar. A gente vai analisar esses dois eixos, né? O eixo X, que tem a predição, né, do modelo, e o eixo Y, que tem o que aconteceu de fato, né, o desfecho de fato. E a gente percebe que, nesse contexto, quanto mais o MELD vai aumentando, mais o modelo fica descalibrado. As melhores calibrações estão justamente quando o MELD está baixo, o que é provavelmente em momentos em que você tem um maior N, né? Então, talvez possa implicar nessa melhor calibração. Além disso, existe uma diferença na calibração gritante entre os dados do MIMIC 4, que são esses quatro gráficos aqui, e os dados de Emory, que são esses dois gráficos aqui. Interessantemente, nos dois contextos, a gente teve uma superpredição dos valores, né? Quando o modelo falava que a pessoa ela iria vir a óbito ou fazer o transplante, muitas das vezes a pessoa ela não veio a óbito e não fez o transplante. Então, a calibração, o modelo estava superestimando, o que gera algumas vezes até uma ideia de sobrevida menor para aquele paciente, só que isso de fato não acontecia. E isso principalmente aconteceu nos grandes valores em Emory, né? A gente olha aqui que nos grandes valores em Emory, o modelo ele superestima muitas vezes. É interessante pensar que, tal como o artigo diz na discussão, Emory é um centro que realiza muito mais transplantes e está muito mais em contato com a população, muito mais parecida com a população no qual esse modelo foi calibrado, do que o centro em Massachusetts. E isso talvez dê mais expertise para o hospital e para os profissionais de saúde dentro desse hospital, de maneira que eles evitam o desfecho sem necessidade do transplante. Então, você não precisa do transplante e você nem e o paciente também não morre porque eles sabem manejar melhor esse paciente. Então, por conta disso, talvez o modelo gere uma superestimação, o que é importante entender que, tal como é um modelo que está estático e que não tem um ajuste para a população local, a gente tem essa superestimação. E isso traz em discussão uma questão importante, que é o fato que a validação externa em todo tipo de estudo, seja em IA, seja em estudos que trazem causalidade, ela é sempre um problema, né? Tal como eles colocam, esses scores, eles nunca são 100% válidos, devido ao fato que, no mundo real, a gente tem uma heterogeneidade grande na população, no tempo,
na condição de trabalho dessas pessoas, se existe mais infraestrutura ou menos infraestrutura. E a ideia é que sempre um estudo, ele tira uma foto do local, né, de onde foi feito esse estudo, de quando foi feito esse estudo, em que população, e devido a isso a gente não pode falar que um resultado, um algoritmo que foi produzido no local pode ser transferível universalmente para outros. E isso é interessante fazer um paralelo com um artigo recente também que saiu, que analisou a performance de de algoritmos de risco cardiovasculares na população brasileira utilizando o ELSA. É, nesse algoritmo, nesse estudo, a gente vê que o algoritmo que a gente mais usa, que é o risco de Framingham, ele, muitas das vezes, hiperestima o risco, e ainda, ele tem um poder discriminatório muito aquém do que eu, como médico, quando eu vou utilizar ele, espero, né? Então, principalmente em populações específicas. Nesse contexto, nessa análise, que é principalmente para mulheres brancas e pardas, a gente vê que existe uma diminuição da qualidade, né, do poder discriminatório desse algoritmo, o que faz a gente, algumas vezes, tratar excessivamente essas populações, ou algumas vezes também tratar menos do que a gente gostaria. E antes de terminar, trazendo também como que a gente pode pensar na IA como uma forma de atacar esses problemas, é importante trazer algumas limitações desse estudo. Bom, o primeiro ponto é que esse estudo é retrospectivo, ele depende de códigos de classificação de doença para identificar esses pacientes, o que, quando você vê na ponta, é muito impreciso. Os médicos normalmente erram muito isso, colocam muitos códigos que não dizem nada e isso pode variar de local para local. Além disso, eles não utilizaram uma junção nesses datasets. Devido à questão de que os dados tinham limitações por si só, eles apresentaram os resultados separadamente. Outro ponto é que existem dados incompletos, né? O dataset de Emory não tem a mortalidade acima de além da internação, que é justamente para a qual o MELD foi construído. Existe também dois períodos distintos entre essas duas coortes, o que impacta os resultados. E, por fim, o número de pacientes asiáticos hispânicos, né, latinos, hispânicos, como eles colocam, é muito pequeno. E isso realmente traz uma maior imprecisão para entender a performance do MELD nessas populações. E a gente entende hoje em dia que a gente tem que trazer cada vez uma medicina mais equitativa e eficiente. E para isso a gente precisa de análise de dados cada vez mais inteligentes, tanto no contexto estatístico, né, quanto no contexto teórico. A gente tem que entender mais desses dados, entender quais são os vieses que eles podem trazer e como que funciona para cada população acessar a saúde, para cada população ser tratada, para a gente construir esses modelos. E eu acho que talvez a IA ela pode ser uma solução para muitos desses problemas. Né? No contexto de interoperabilidade de sistemas, a gente tem hoje uma migração dos sistemas de saúde eletrônico, principalmente para FHIR e OMOP, que pode ser ajudada pela utilização de IA generativa. A gente tem, cada vez mais, criação de modelos voltados para dados locais. E esses modelos voltados para dados locais, eles podem utilizar dados de transfer learning, né, no caso, modelos que são aplicados com métodos de transfer learning ou de aprendizado federado, para conseguir melhorar as suas performances sem ter grande volume de dados, que é algo que a gente estuda no laboratório. E ainda a gente tem que buscar por métodos que melhorem, individualizam e agrupam esses indivíduos para procurar produzir modelos mais precisos e personalizados. Talvez um sonho, talvez uma ideia de pensar que cada hospital vai ter dados de suas populações, vai produzir seus próprios algoritmos e vai aplicar eles de maneira que eles funcionem dentro das suas populações, sempre revalidando esses algoritmos continuamente e trazendo, assim, um resultado melhor para a saúde dessas pessoas localmente. E boa parte disso é o que a gente estuda dentro do laboratório. Então, é muito interessante pensar que a gente está nessa fronte do conhecimento.
Bom, esse foi o artigo.